Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou comentar sobre a entrevista que Ciro Gomes concedeu à Band News. Uma entrevista muito bacana de 16 minutos apenas, vou deixar o link para quem quiser acompanhá-la, em que o Ciro soube aproveitar muito bem o tempo que teve, tocou em vários pontos importantes, criticou Lula, Bolsonaro, Dória, Moro, mas não só isso, propôs mudanças, propôs ali o que ele pretende fazer se for eleito, e isso é interessante a gente observar. E outro ponto importante, o Ciro colocou essa entrevista no seu canal oficial, o que já rendeu quase 65 mil views enquanto eu parava para gravar esse vídeo. Isso é muito importante, eu vou falar disso aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like. Ele foi questionado logo no começo sobre a votação da PEC dos precatórios no Senado. Ali o PT votou 100% a favor dela e o PDT votou 100% contra. Ele explicou que essa PEC faz com que aqueles que teriam direito de receber em 2022 aquilo que já havia corrido na justiça, que não cabia nem mais recursos, são pessoas, enfim, que precisam do dinheiro, aposentados, trabalhadores, empresários, professores, vão ter que esperar mais um tempo, com a desculpa de que esse dinheiro é a única forma de pagar auxílio emergencial. Ciro criticou, disse que estão fazendo uma manobra política, enfim, de algo que não precisa. E o Ciro propõe algo que não precisaria nem de reforma tributária, que é, por exemplo, cortar 20% das renúncias fiscais. Só com isso você arrecada 70 bilhões e não precisaria adiar o pagamento daqueles que já estão na fila aí há muito e muito tempo. O Ciro até deu outra ideia lá, que é, por exemplo, cobrar imposto sobre lucros e dividendos, que o mundo inteiro cobre, o Brasil não, e ele chega a lembrar que o Lula também não cobrou. E sobre essa PEC dos precatórios, foi engraçada a posição dos petistas, ou de boa parte dos petistas, para não generalizar. Assim que o PT no Senado votou 100% a favor, aí vem uma passação de pano, que o PT está preocupado com os pobres, que o PT fez o certo. Só que mais à tarde, a Gleisi Hoffmann foi no Twitter dela e disse que foi um erro, que na Câmara o PT vai votar contra, ou seja, deu um tilt na cabeça de muita gente que estava lá passando o pano, de repente a presidenta do PT falou, opa, foi errado. Ah, não foi, então peraí, realmente foi errado. Então teve muita gente que ficou aí confusa. O Ciro cobrou uma posição do Lula sobre os votos do PT no Senado, disse que o brasileiro não pode permitir que o Lula, se considerando já eleito, já vitorioso, faça a irresponsabilidade com que ele está se comportando. Eu tenho observado que o Lula, ao longo dos últimos meses, não entra em assuntos delicados, para não desagradar ninguém. Aí ele fica calado, a militância não cobra, fica por isso mesmo, e a gente vai aí, achando que o Lula está eleito e ele não ajudando o Brasil a, enfim, a entender o que está acontecendo. O Lula é uma figura importante, goste-se ou não, ele é a liderança de um partido que tem sim, vamos dizer assim, um apelo popular, que tem quem goste, tem quem não goste, e quando essa liderança se cala, não só em relação a isso, mas em relação a várias outras questões, isso é grave. E o Ciro disse mais, abre aspas, o Lula quer que o Brasil se desastre na mão do Bolsonaro para que a eleição dele seja só do argumento contra Bolsonaro e que não examine a brutal contradição da roubalheira generalizada com que ele tangeu o governo dele e da crise econômica mais grave da história que ele produziu e está aí se desdobrando. Quando ele fala que ele produziu, Ciro se refere aqui à questão da Dilma. Dilma foi colocada lá pelo Lula, assim como o vice dela, Michel Temer. E sobre essa coisa do Lula querer que o Brasil se desastre na mão do Bolsonaro, isso é uma questão evidente. Basta você conversar com algum amigo que tem simpatia pelo PT, que diz que vai votar no Lula, aí eu pergunto assim, mas e os erros do PT? Aí a pessoa fala assim, olha, eu sei que eles existiram, mas não é momento de discutir isso agora. Agora a gente tem que unir forças para derrotar Bolsonaro, ameaça a democracia, o fascismo. Ou seja, a pessoa tem uma mínima consciência que a tragédia do PT ajudou a eleger Bolsonaro, mas a desculpa é, não, em 2026 a gente fala de projeto, agora vamos salvar a democracia. E o Lula tá com essa história. E o Lula, enfim, não propõe nada de novo para o futuro. Eu não assisti ele no Podpah, mas algumas pessoas que assistiram sentiram falta dessa coisa propositiva. É só uma volta ao passado, como se fosse tudo uma maravilha, como se fosse um paraíso que não era. E aí a gente vai entrar agora numa eleição com esse nível de debate, Lula. Em seguida o Ciro chamou Bolsonaro de bandido, de fascista, mas isso alguns não escutam. E aí vão achar, e o Ciro só bate no Lula, o que não é verdade. E o Ciro foi colocar logo em seguida que Lula sabotou o quanto pôde nosso esforço de uma ação comum pelo impeachment de Bolsonaro.
lembrou que foi agredido e que Lula disse que o Ciro talvez teria dito algo que as pessoas não gostaram, ou seja, justificou as agressões contra Ciro Gomes, aquele protesto lá na Paulista. Isso é gravíssimo, não se pode. E sobre Lula sabotar quanto pôde o esforço pró-impeachment, é outra coisa evidente. Quantos pedidos de impeachment Lula assinou? Nenhum. Ah, William, mas não sei o quê. Gente, isso é simbólico, e a política também é feita de símbolos. Mais do que isso, em quantos protestos contra Bolsonaro Lula foi? Nenhum. Quantos protestos, mesmo Lula não indo, ele convocou para que os seus adoradores fossem? Nenhuma vez. Quantos vídeos você já viu no Twitter do Lula, vídeos feitos contra Bolsonaro, cobrando a sua saída, o seu afastamento, o seu impeachment? Nenhum. Então fica evidente que para o Lula é um bom negócio manter Bolsonaro, essa ameaça à democracia, no poder, sangrando, mas não morto. Porque se você mata politicamente Bolsonaro, aí Lula perde o grande argumento, que é ele se posicionar como aquele que representa a democracia encarnada contra a ameaça à democracia encarnada do outro lado. Isso é tão óbvio, tão claro. E o Ciro colocou algumas questões importantes. O que ele, Lula, andou fazendo no sábado passado e o que ele está sinalizando, andando com as mesmas pessoas para o futuro. Se isso for ao debate, ele morre. E é isso que o Lula teme, é isso que o Lula não quer. Tanto é que o Ciro já convidou o Lula para o debate várias vezes, até propôs que o Glenn Greenwald, brilhante jornalista, fizesse a mediação, mas o Lula simplesmente não quis. Foi questionado lá na entrevista o Ciro sobre aglutinar as forças da chamada terceira via contra Bolsonaro. O Ciro explicou, são forças diferentes. Abre aspas, eu não tenho nada a ver com essas viúvas de Bolsonaro. Ele critica fortemente Sérgio Moro, lembrando da sua ação como juiz, tirando um político da eleição, virando ministro do político beneficiado pela sua sentença. Aí, enfim, e como ministro, acobertou vários erros, fez de conta que não viu um monte de coisa. Aí depois que saiu, que fez algumas críticas aqui e ali, aceitou a promessa, né, e que é uma vantagem indevida, de ser ministro do STF, numa indicação de Bolsonaro. E mais do que isso, que é o que muita gente tem que parar para refletir, porque em relação a esses outros pontos, o que não faltam são justificativas. Ah, mas aqui eu estava pensando no bem do Brasil, aceitou o convite, não sei o quê. Mas e daqui para frente? O que o Moro pensa sobre saúde pública? O Ciro perguntou isso lá. Sobre economia, sobre o drama do desemprego, da renda. Enfim, é um negócio inacreditável. E o Ciro deu um desabafo lá e disse, não é possível que a elite brasileira, esse sistema que produziu Bolsonaro e lá atrás produziu Collor, importante colar Collor e Bolsonaro no Moro. Repita esse filme trágico, o Brasil não aguenta mais isso. O resto, paciência. Quem manda numa democracia é o povo. Eu vou tentar mostrar que eu tenho outra história. Não tenho nada a ver com as viúvas do Bolsonaro, o Bolsodória, Eduardo Leite Bolsonaro, Sérgio Moro Bolsonaro. Eu sou contra essa gente toda. Eu estava lá em 2018 contra o PT e contra Bolsonaro. Portanto, quem é nem Bolsonaro e nem Lula sou eu. Vamos ver se o povo me identifica. Outro ponto importante ser dito, Ciro. Porque nessa coisa agora, não, mas eu não quero Bolsonaro mais. Mas aí você quer uma filial do Bolsonaro, que seria Sérgio Moro, ou até mesmo João Dória, eleito Bolsodória, e de repente, não, eu sou totalmente diferente dele. Olha, não é possível. E eu acho que eles vão sofrer em 2022 com essa ligação. Como o Ciro sofreu em 2018, sendo ligado ao PT, mesmo não tendo sido petista. O Ciro foi ministro do Lula 12 anos antes de 2018, ficou entre 2003 e 2006. Mesmo assim, chegou na eleição, muita gente olhava para o Ciro e olhava para ele também como se fosse um aliado do PT, porque de fato foi durante alguns anos. Mas naquela eleição era um candidato contra o PT, contra Bolsonaro. Será que em 2022 o próprio Ciro, a equipe de marketing dele, não vai trabalhar essa ideia de colar Moro e Dória no Bolsonaro, jogando neles também o anti-bolsonarismo, que será a força dominante, tudo indica, para 2022? E depois de dizer isso deles, o Ciro meio que coloca um contraponto aqui, em especial, acho, em relação ao Moro. Ou seja, tudo que o Moro não tem, eu tenho, que é o quê? Experiência, vida limpa, projeto. Abre aspas para o Ciro. E mais do que isso, eu trago uma biografia séria, 40 anos de vida pública, experiência comprovada, sem uma acusação nem para ser absolvido. Tem um projeto para responder a questão do emprego, da renda, do salário, da qualificação da educação. Aliás, deu uma cutucadinha, o Ceará, onde eu atuo, tem a melhor educação pública do Brasil. Aí no finalzinho ela disse que o tempo era curto, perguntou o que o Ciro pretende, quais são as suas propostas. O Ciro resumidamente defendeu
que é preciso focar, né, no desenvolvimento do Brasil, no crescimento econômico, que o Brasil está estagnado há 10 anos, tendo sido governado 6 pelo PT, 2 de Michel Temer, Ciro lembrou que Temer colocado pelo Lula e ele avisou que não deveria fazer isso, e 2 anos de Bolsonaro. Defendeu também a renda mínima cidadã e disse que até vai batizá-la de renda Eduardo Suplicy, fez propaganda do livro. E a parte final, essa, meus amigos, eu preciso colocar aqui porque eu acho ela muito, mas muito importante mesmo. Vamos lá para esse ponto que tem muita gente agora, o Ciro vice do fulano, mas o Ciro vai desistir. Aí o Ciro foi questionado sobre isso, vamos ver o que ele falou. O senhor está aberto, por exemplo, a desistir de ser o cabeça de chapa para ser vice de alguém, para, de repente, concorrer ao governo do Ceará ou ao Senado? É uma opção nesse momento? Não, veja, eu antes queria muito ser presidente do Brasil porque eu tenho um sonho de apresentar ao país um projeto novo que me projetará para a história. Hoje eu sinto a obrigação de ser candidato porque eu estou virando o único candidato contra esse sistema. Um sistema calhorda que faz com que o país produza milhões de desempregados, 40 de cada 100 trabalhadores na mais selvagem informalidade, enquanto os políticos fazem esse banquete de alienação e responsabilidade de ladroeiro em Brasília. Portanto, eu sou candidato por cima de pau e de lata e o sistema vai ter que me engolir, como diria o velho Lobo Zagalo. E o Ciro poderia ter colocado ali outro número importante, como, por exemplo, que nós temos 50% da riqueza do Brasil na mão de 1% da população. Isso depois de 16 anos de governo autorreferido progressista. PT, ainda mesmo o Michel Temer, foi colocado pelo PT, vamos colocar no bolo aqui junto. E assim, outro número importante que o Ciro repete de vez em quando, mas o tempo ele estava realmente se esgotando, nós temos, enfim, 5 famílias, o Ciro diz isso, que tem a mesma riqueza dos 100 milhões de mais pobres. Enfim, o sistema produz isso. E o Ciro é contra esse sistema, que vai ter que engoli-lo. Em qual sentido? Olha, por mais que tentem tornar o Ciro aí alguém invisível, não dar voz a ele, ele tá aí denunciando, vai no seu canal do YouTube, dá entrevista aqui, dá entrevista ali, denunciando, enfim, as injustiças desse país, os crimes cometidos, não mais por baixo dos panos, mas às claras, como que estão fazendo com a Petrobras. Não é possível esse lucro de 30 e poucos bilhões tirado do nosso bolso, do seu bolso, do caminhoneiro, do motorista de Uber, de aplicativo, e aí vai essa fortuna, uma parte volta para o Estado, ok, para a Petrobras e tal, outra parte vai para acionistas no estrangeiro que não pagam nenhum centavo de imposto. E é uma política de preços que, enfim, que não se justifica, porque a margem de lucro da Petrobras hoje é 5, 6, 7 vezes maior do que a de outras companhias do mundo. Então é um negócio que foi feito, foi montado, está estruturado para tirar do bolso de quem trabalha, de quem produz, e mandar para o bolso de quem especula, de quem investe, de quem se beneficia, de uma elite. E o Ciro é uma voz que denuncia isso com força. Goste-se ou não, dê espaço ou não, ele vai aproveitando quando pode e vai denunciando isso. Eu estou citando aqui esse exemplo, poderia citar outros. E aí, e os outros candidatos, William? Olha, Lula se diz de esquerda, mas para ser eleito em 2002 fez a carta ao povo brasileiro. Se rendeu ao sistema antes de ser eleito, ou até mesmo, digamos, para que fosse eleito. E no governo, no poder, fez o que a elite queria. Pagou os juros mais altos do mundo, enfim, foi muito generoso com as elites, jogou o Bolsa Família, deu uma melhorada nele, importante, ok, para manter o povo calmo, o povo tranquilo. Não, gente, fica calmo que o Bolsa Família tá aí. Aí mandava lá 100, cento e poucos reais, importante, não vou aqui desmerecer esse esforço, e pronto, não fez reforma tributária, não mexeu na tributação, não tornou a mais progressiva, enfim, reforma, até o Ciro brinca, né? Só tomada de 3 pinos. Na questão educacional, por exemplo, teve melhoria? Teve, bacana. Mas no Brasil também formou-se um dos maiores conglomerados de ensino privado do mundo, que é a Croton, tirando dinheiro do Estado, endividando o estudante e passando esse dinheiro direto para a mão dos donos dessas universidades. Enfim, mas não tem que investir em ensino? Tem, mas será que tinha que ser daquela forma? Então são questões para a gente pensar. Bolsonaro foi eleito nessa bandeira antissistema para mudar tudo isso que está aí, está rendido. Enfim, hoje dá para perceber na cara de alguns amigos que acreditaram nele que se sentem traídos e vão confiar agora em quem? No Moro? No Dória? Estes talvez são mais sistema do que o próprio Bolsonaro é hoje. O Dória está falando em privatizar a Petrobras. É literalmente os candidatos do sistema, porque Bolsonaro tinha o posto Ipiranga, o Paulo Guedes, que era ali
um membro do sistema financeiro para dar uma acalmada nos mercados. Então, mas tinha muita gente iludida com a esperança de que ele entraria, de fato, né? Bate a mão na mesa e fala, vou mudar isso aqui. Só que tá vendo que foi uma fraude. Aí você vai sair dessa fraude e cair em quem é abertamente representantes do sistema. Olha, paciência, não é possível que a gente vai cair nisso. Então o Ciro se apresenta não só na retórica. Ciro tem um livro que de fato propõe mudar, corrigir isso que está errado, e ele como governador, como prefeito de Fortaleza, como ministro da Fazenda, como ministro da Integração Nacional, teve pulso firme para fazer o que tinha que ser feito. Na época do Ciro, por exemplo, cobrou-se tributo sobre lucros e dividendos. Foi ele que criou a PLR, a participação nos lucros e resultados das empresas, que hoje muita gente recebe e nem imagina que foi o Ciro lá atrás, como ministro Itamar, que assinou medida provisória que tempos depois virou lei. O Ciro, como ministro do Lula da Integração Nacional, tirou do papel a transposição do São Francisco. O Ciro, como governador, fez um rio de 120 quilômetros em 90 dias. Então é alguém que tem coragem, é alguém que tem, enfim, força para fazer aquilo que tem que ser feito, sabe conversar com os diferentes, sabe chamar os especialistas, os políticos, não é uma antipolítica, não. Então vamos conversar todo mundo, governo, iniciativa privada, políticos, especialistas, gente da academia, para transformar o Brasil. Então, é o que eu tenho insistido sempre no canal, ou a gente encara de fato a necessidade de mudar profundamente o Brasil, ou não sei o que vai ser pelos próximos 4 e 8 anos. Então vamos insistir no debate de ideias e projetos, porque se a gente for por esse caminho, a gente vai ajudar o Brasil a criar essa corrente de ideias tão necessária e que o sistema vai ter que engolir. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.